Oi, jovens, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Meu fiado. E eu sou o Rodrigo Balbino. Meu Deus do céu, os caras trocaram de sexo. Eu digo, trocaram de... trocaram de papel aqui. Mano, eu ia até falar dos patrocinadores de cara, mas eu vou até dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu falo deles. Episódio de hoje, vamos falar sobre o propósito de fazer segurança. Pra que fazer segurança, né? Muitas vezes a gente se vê executando tarefas, seguindo ordens, às vezes sem sentido, mas aí surgiu uma boa ideia do Rodrigo hoje, falar, cara, vamos falar do propósito de fazer segurança. Pra que a gente faz segurança, né? Por que a gente deveria fazer segurança e não só cumprir tabela, né? Vamos dizer assim, como muita gente fala. Bom, agora sim podemos falar, né? O DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas de código seguro. Link da Nova 8, a distribuidora de Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio e no nosso site. E a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. Se precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. O e-mail, o site, contato também está lá no nosso site e na descrição do vídeo aqui no YouTube, beleza? Inclusive, mano, toda vez eu falo o mesmo texto e eu não consigo decorar, eu preciso ler, tá ligado? É foda. Grava, faz igual a gente tava falando, automatiza esse processo aí. Automatizar esse processo. Sabe o que é isso aí, cara? Isso é mal de europeu. O europeu não precisa mais da memória. Aí fica nisso, ó. Não usa mais. Simples assim. Aí, O senhor, inclusive, em breve, né? Em breve. Aliás, próximo episódio você já é europeu, né? Próximo episódio já sou europeu. Precisamos gravar, inclusive, antes, porque esse vagabundo vai estar voando. Então, né, precisamos sábado, domingo aí, temos que estar gravando aí. Boa. Hoje o episódio também, vale lembrar que o Gabriel não tá aqui com a gente. Muito bom, né? Tem aquela voz irritante. Ajuda bastante também. Bom, gente, vamos lá. Falar do propósito de segurança. Acho que é legal a gente discutir esse tema. Uma ideia legal que o Rodrigo trouxe. Da gente não... muitas empresas a gente se pega, às vezes, vendo os caras fazendo by the book, fazendo compliance, fazendo ali o mínimo. Ou ainda pessoas executando algumas coisas só porque tem que fazer. Mas ser um propósito da segurança, né? Quer dar uma introduzida aí no raciocínio? Como é que você... Deixa eu introduzir isso. Eu lembrei de um caso... em paralelo aqui. O cara, ele fazia um bolinho, toda vez ele precisava de uma forma redondinha para fazer aquele bolinho específico. E ele se matou correndo atrás porque era daquela forma. E daí perguntaram para ele, mas por que tem que ser redondo? Aí ele ficou perdido, ele não soube responder. Aí depois ele foi atrás, perguntou para a mãe dele falou, não, é a avó que fazia. Aí ele perguntou para a avó falou, é porque quando eu não tinha forma, então eu cortei um potinho que eu tinha em casa e fiz nele. Tipo, ela fez com que tinha. E a receita se propagou dessa forma. E o cara fazia daquela forma. Ele correu atrás, ele não conseguia fazer porque ele não achava mais a forminha redondinha que ele queria. E no final das contas, assim, não tinha propósito aquilo, né? Ele fazia porque alguém fez e ele saiu replicando. Mano, aí você pensa, imagine o tanto de coisa que a gente faz na vida sem pensar para que serve, né? Sem pensar se faz sentido ou não. Teve uma empresa que a gente trabalhou, por exemplo, que a gente tinha um processo para fazer a subida de qualquer artefato e ela tinha muitas etapas e algumas etapas não faziam sentido. Mas a gente sempre tinha que passar por elas, era penoso. Se desse problema com alguma aplicação lá na frente, voltava tudo, porque era release e tal. E daí a gente começou a se questionar, né? Falou, cara, mas peraí, por que a nossa aplicação tem que passar por esse processo? Tipo, um processo de rollback. Rollback é com banco de dados, você vai voltar o script. O nosso não, se a gente usar um ambiente aqui, um blue-green aqui, a gente faz, não deu certo, volta, não tem problema. Então, só que demorou anos pra gente pensar nisso, porque todo mundo já seguiu o processo, era aquilo, foi escrito na pedra, né? Tem um processo que foi escrito na pedra, e a gente parou de pensar nisso. Então, é isso que intriga, e eu acho que, inclusive, é isso que machuca quando você... machuca fisicamente isso. Quando você entra numa empresa, vê que as coisas estão erradas, o processo está errado, você começa a falar sobre isso e as pessoas não escutam, né? Então, acho que
é um ótimo bate-papo para a gente começar, para falar sobre por que a gente segue esse processo, ou por que não deveria mudar, ou por que não melhorar esse processo, né? Então, acho que de maneira geral, né? Não só em segurança. Muito bom, Rodrigão. Eu tenho também experiências ali da época de meus primeiros empregos ali, que já tinham anos ali que o pessoal fazia da mesma forma. E eu fazia também da mesma forma, também não sabia o porquê eu fazia, eu só ia lá e repeti o processo. É literalmente, a pessoa estava antes de você fazer assim, você tem que fazer assim. E eu fazer daquele jeito, e chegou uma pessoa nova e falou, não, fazer assim, tem que ser assim. E eu acho que até o fechamento da empresa, posso até falar, a Ford, permaneceu da mesma maneira. A gente tinha o horário, 7 horas da manhã fazia X coisa, 8 horas X coisa, 9 horas X coisa, e era uma repetição de processo onde, cara, era daquele jeito há 30 anos e ninguém mexia, mas também ninguém sabia por que ainda continuava sendo daquela forma. Você não tinha maneiras mais fáceis e úteis de utilizar o tempo ali, e a gente nunca pensou em modificar. Inclusive, era novinho, tinha 16 anos também, não sabia muito fazer. E o Marcos apelou também, né? Ele trabalhou na Ford, os caras que criaram a Revolução Industrial, praticamente. Né? Os caras que criaram o processinho, o horário, mano. A gente, isso, olha que foda isso. A gente usa o processo dos caras na Revolução Industrial, 8 horas por dia, né? Será que não deu tempo já da gente sentar e repensar o processo de trabalho? Será que é assim mesmo que tem que ser feito? Será que dessa forma funciona para todo mundo? Digo até mais, cara. Escola, se a gente para pensar, por que a escola foi criada dessa maneira? Por causa do processo de industrialização. Eles precisavam de uma professora, porque ela tem que dar ordem, e o cara tem que seguir ordem. Então tem a professora lá no papel de chefe, dando ordem. E ela pede para executar uma coisa, você tem que executar e você dá uma nota para aquilo. São as metas que você tem na empresa. Será que não está na hora de mudar? As empresas não trabalham mais dessa maneira. Então, inclusive, a escola deveria mudar, deveria ser da base. E é o momento, acho que é isso que o Rodrigo falou. Acho que estamos nessa virada. Com essa questão de agile, startups, cara, todo esse mindset tá nessa virada de, mano, não tem essa de 8 horas por dia, de começa às 9 e acaba às 6, tipo, muita empresa já não tem horário flexível, não pede diploma, né, já tem uma série de tabus, vamos dizer assim, sendo quebrados com relação a isso, a gente vê acontecendo, mas ainda, olhando pro mundo, cara, ainda é muito pouco, né? Acho que tem muito longo caminho a ser percorrido. É só lembrar que 5 anos atrás, a maioria das empresas de TI, a área de TI, era todo mundo engravatado, né? Todo mundo dentro da empresa. E você via aquilo e você falava, mas toda a empresa, a galera tudo de bermuda, tranquilo, e o pessoal de TI de gravata, o que é isso? E demorou mesmo. E a gente sempre falou, né? Falou, cara, mas não tem a ver, a gente nem tem contato com o cliente. A gente fica dentro da salinha trancado lá. Ou home office. Home office parecia loucura, né? Os caras, não, mas trabalhar de casa. Cara, mas tudo que eu faço hoje, eu tô acessando servidores da China, dos Estados Unidos. Eu não preciso estar no local. Eu acesso da mesma forma que eu acesso em casa, eu acesso aí. Não faz diferença para a empresa. Só que foi difícil. Nesse caso, foi por conta da pandemia que acelerou isso. Senão a gente ia estar nisso daí ainda. Acho que a pandemia, aquela história, né? Tirar o lado bom de tudo, né? A pandemia foi uma catástrofe, um negócio muito ruim, mas digo assim, teve esses efeitos colaterais, né? Acelerou a humanidade, de maneira geral, em muitas coisas. Essa de trabalho remoto, sem dúvida, foi uma. Fala aí, Marcos. Eu ia falar que eu tinha um gerente que ele meio que obrigava a gente de social, não tinha classe social. Depois de um tempo ali, o RH convenceu ele a... Não precisa estar social, só de calça e camiseta. É o suficiente, sapato. Mas ele era tão das antigas que tinha que ir de social e home office era proibido, cara. A gente não tinha nem notebook, nem acesso a VPN. Só em casos extremos. Só para jogar uma pimenta nesse progresso, tem um colega aqui, brasileiro, que trabalha aqui também, aqui na Europa, aqui